Glória a Jesus, glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo de número 10. Momento da palavra, meu irmão, é o momento mais importante. Eu sei que os louvores, elas têm um poder muito de atrair a atenção da gente. O louvor, ele alegra o coração da gente, ele mexe conosco, né? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela gera milagres no coração daquele que crê nela. Nós podemos observar na Bíblia Sagrada que aquelas pessoas que estavam enfermas, que estavam passando por dificuldades, por problemas, e muitas delas até desenganadas, esperando somente o dia da morte, elas, antes desse dia, elas ouviram falar de Jesus Cristo. Elas ouviram a palavra de Deus. Chegaram até elas o conhecimento de Jesus. E quando elas ouviram, elas acreditaram que Jesus poderia resolver a situação delas. E elas foram atrás de Cristo. E por causa dessa fé que nasceu, elas receberam o milagre delas, né? A palavra do Senhor, ela diz assim, versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero que você entenda nessa manhã que existe vários tipos de fé. Existem vários. Tem gente que tem fé em espíritos, tem gente que tem fé em cartas, tem gente que tem fé em pessoas que lê a mão, tem gente que tem fé em horóscopo, tem gente que tem fé nos ídolos, né? E por aí vai, existem vários tipos de fé. Mas a fé verdadeira, que leva o homem à salvação, essa é aquela que nasce no coração do homem quando ele ouve a palavra de Deus. Essa é a fé que salva. Diz a palavra do Senhor que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando a pessoa, ela dá ouvidos à palavra de Deus com o coração aberto, porque tem gente que ouve, mas o coração é fechado. O coração é fechado para não aceitar aquilo que está sendo ensinado, mas para criticar. Mas aquele que ouve a palavra de Deus com o coração aberto para aceitar, com temor no coração, quando a palavra de Deus entra no coração daquela pessoa, gera uma fé. E essa fé é o que faz com que você receba de Deus as respostas das suas orações. Essa é a verdadeira fé. A fé que tem apoio bíblico, a fé que vem pela palavra, pelo conhecimento da verdade, essa é a fé que cura o homem, que liberta o homem e que salva o homem. Foi essa fé que veio ao coração das pessoas que receberam milagres na Bíblia Sagrada. Então essa fé é o que faz os milagres acontecerem, né? Os milagres se realizarem. Essa fé foi o que gerou a salvação na vida das pessoas. Infelizmente nosso tempo é muito curto para eu explicar tudo, mas acredito eu que no próximo programa, se assim Deus nos permitir, nós estaremos trazendo um conhecimento mais profundo sobre esse assunto. Eu quero que você entenda que a fé verdadeira é aquela que é apoiada na palavra. Existem pessoas que têm uma fé religiosa, e essa fé religiosa, ela não serve para a salvação. Porque
ela muitas vezes, embora ouve a palavra, ela não usa a palavra. Ela não tem apoio verdadeiro na Bíblia Sagrada, nas promessas de Deus. E a verdadeira fé é aquela que tem total apoio na palavra, nas promessas. Por que eu creio que Deus existe? Porque a própria palavra de Deus revela. Por que eu acredito que as minhas palavras têm poder? Quando eu declaro assim, eu profetizo em nome de Jesus Cristo alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz que nós temos autoridade no nosso falar. Por que eu creio? Por que muitas vezes eu posso resistir ao diabo e sei que ele tem que fugir, eu sei que ele foge? Porque a própria palavra de Deus, ela diz, resista ao diabo e ele fugirá. Então eu faço isso. Eu me dirijo a demônios, eu repreendo enfermidades, eu repreendo espíritos do mal, eu repreendo trabalhos de bruxaria. Por quê? Porque está escrito no meu nome, você expulsa os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Você tem que crer na palavra, você tem que acreditar nela como verdade absoluta. E quando você orar, a sua oração não pode ser uma oração somente religiosa, de costume, não, irmão. Você tem que ter uma oração apoiada nas promessas. A sua oração tem que ser totalmente bíblica. Quando você ora de acordo com a palavra, Deus sempre lhe dará a resposta daquilo que você está pedindo. Porque a sua oração, ela está apoiada completamente numa promessa. Quando você ora assim, Jesus, salva meu familiar, é uma coisa. Mas quando você ora assim, Jesus, a tua palavra diz, crei será salvo tu e a tua casa. Eu não aceito meu familiar no mundo, eu quero na tua presença. Essa oração é diferente. Por quê? Porque a primeira oração foi uma oração feita sem entendimento. A segunda oração foi uma oração feita com conhecimento, apoiada, estruturada na promessa de Deus. Então, quando se ora na promessa, Deus nunca dará um não para você. A resposta será sempre sim. E essa oração que é feita apoiada na palavra, ela não volta para trás, ela não é fraca. Por exemplo, quando você faz uma oração que não tem uma base, que não tem um apoio na palavra, que não tem uma estrutura bíblica, quando você ora sem ter um conhecimento de uma promessa, qualquer afronta, você logo desanima. Qualquer afronta, qualquer vento contrário, você logo desiste, você logo fica triste. E diz que parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Isso porque é uma oração feita sem base, sem um conhecimento. Mas quando você ora assim, apoiado numa promessa, pode acontecer o que acontecer. Pode até a própria pessoa por quem você está orando dizer assim, eu nunca vou servir esse seu Deus. E você vai, como está apoiado na palavra, isso diz assim, você vai sim, porque Deus prometeu para mim que se eu crer, será salvo eu e a minha casa, e eu creio. Então essa determinação, essa firmeza é a fé, irmão. E precisamos ter essa fé que tem realmente apoio, tem estrutura, a fé que tem base, a fé que tem conhecimento, a fé que vem pela palavra. As suas orações, as suas atitudes, as suas declarações, elas têm que ser pela fé. Quando é pela fé, ela é pelo conhecimento. Quem tem realmente fé, ele não declara derrota, fracasso nem fraqueza, porque sabe das promessas de Deus para a vida dessa pessoa.
Agora, quando é uma fé religiosa, qualquer afronta fica com medo, qualquer situação já bota para baixo, já desanima, já enfraquece, já diz: irmão, tá difícil, as coisas não vai para frente, parece que Deus não é comigo, parece que Deus não me ouve. Esse tipo de declaração é de pessoas que não têm uma fé firmada na palavra. Isso é uma fé religiosa, porque logo está declarando contrário do que a própria Bíblia diz, a qual Jesus declarou: não te deixarei, não te desampararei, nunca te abandonarei, estou contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimará. Então, quando a pessoa ela tem este apoio nas promessas, ela tem uma fé estruturada. Vamos deixar de ser pessoas religiosas e vamos ser pessoas que realmente vivem a palavra de Deus. A religiosidade atrapalha, mas quem vive a palavra vive em vitória, de glória em glória, de fé em fé. E a palavra de Deus diz assim: o justo viverá da fé. E a gente vive pela fé, irmão. E não é uma fé religiosa, é uma fé estruturada na palavra. E você precisa aprender a tomar posse das promessas que Deus fez para você. Acreditar nelas realmente de todo o coração. E não somente uma coisa de emoção. Tem muitos crentes emocional. Isso não é bom. Não seja um crente emocional. Seja um crente que tem realmente estrutura, maturidade espiritual, conhecimento, que é rico para com Deus. Amém?